Então, a gente vai falar a respeito de metodologia. Então, quando a gente pensa numa metodologia para que a gente possa. Legal. Quando a gente pensa numa metodologia para o desenvolvimento do protocolo próprio, é importante a gente pensar em algumas questões. Porque muitas vezes você vê protocolos de profissionais e você fala assim, eu queria montar o meu e sai, às vezes, até. Ah, tá. A Jaci está falando aqui que ela está até trabalhando, mas os pacientes que não estão com coragem de sair de casa. Isso é um desafio também, né? Até as pessoas começarem a sair de casa e sair com cuidado, né? Vai demorar um pouquinho mais. Mas vamos aqui no que a gente precisa conversar hoje. E o assunto é desenvolvendo uma metodologia para desenvolver protocolos próprios. Isso é bem importante, porque muitas vezes você vê protocolos desse ou daquele profissional e você fica falando assim, putz, eu queria ter o meu próprio protocolo. É difícil de ter seu próprio protocolo? Claro que não. Basta você fazer uma análise prévia. A primeira análise é assim, olha, a gente tem que ver qual que é a nossa própria habilidade, entendeu? A gente tem que entender isso. Qual o método, ou qual é o protocolo, qual é o procedimento que eu mais me identifico com ele? Esse é o papel. Quando você fala assim, bom, eu descobri que o meu método, ele é o que eu consigo trabalhar bem é com mesoterapia, é com pressurizada, é com massagem modeladora, é com sei lá o que. Então, é bom que você tenha total habilidade naquela metodologia que você quer desenvolver um protocolo. Você precisa ter um histórico, não é? E precisa estar seguro. Muitas vezes, para estar seguro, você precisa ter feito aquele procedimento algumas vezes, não é? Então, é assim, não dá para você dormir e acordar e falar assim, não, agora meu método vai ser esse e achar que vai dar certo. Pode ser que dê, mas a chance de dar é pequena. Então, você precisa dominar algum assunto e verificar a necessidade dos seus clientes. Porque, de repente, você quer fazer algo mirabolante, por exemplo, eu quero tratar a queda de cabelo. E o cliente não está atrás da queda de cabelo. O seu público não é esse. Então, dentro da análise do seu dia a dia, você precisa ver qual é o perfil do seu público, o que você atende mais. São procedimentos corporais, são procedimentos faciais, o que meu público precisa mais para que eu pense num protocolo que vá atender a necessidade desse meu público. Eu sempre tenho pessoas, grupos de pessoas que têm interesse num determinado tipo de procedimento. E eu preciso estar atento a isso para desenvolver um protocolo que vá de encontro a isso. Ou então, se você é um formador de opinião e tem vários discípulos, e esses discípulos têm um determinado perfil que você vai desenvolver uma metodologia para aquelas pessoas aplicarem novamente. Mas, se for de uma forma ou de outra, você precisa fazer uma pesquisa. Ou seja, uma pesquisa no seu dia a dia, verificar quais são os perfis de clientes que você atende, quais são as categorias, quais são as necessidades, e fala assim, bom, eu tenho um público aqui que gosta muito de massagem, então eu preciso aqui trabalhar massagem, então eu vou pensar aqui no que trabalhar. Se eu pegar para vocês um exemplo, teve aí uma marca do mercado que ele trabalhou massagem modeladora com crioalternância. O que é a crioalternância? Crioalternância é quando você alterna quente e frio.
entendeu? Então o pessoal fez isso. Aí, depois do procedimento, imediatamente após o procedimento, você verificava que as pessoas de fato perdiam medida. E o protocolo era certo, era errado? Na verdade, ele oferecia um serviço, ele oferecia um resultado que ele conseguia fazer com que aquele resultado de fato acontecesse. Então, ele combinava cremes que estimulavam vasodilatação, combinava também cremes que estimulavam vasoconstrição, associava isso com manta térmica e associava também com manta térmica e massagem modeladora. Então, você via basicamente que aquele processo potencializava o efeito de uma drenagem com menos tempo, com os cremes ali convencionais, não tinha nada de extraordinário. Mas ele entendeu, ele propôs e fez muito sucesso com isso, e não tinha nada de errado, não é? Mas aí, também, muitas vezes, quando você não tem nada que é muito mirabolante, o que acontece? Mirabolante é bom, né? Quando você não tem nada que é muito original, o que acontece? As pessoas rapidamente percebem isso. No caso dele, eles trabalharam bem 1 ano ou 2, ganharam dinheiro com isso, é lógico que ganharam, tanto com o licenciamento do processo, quanto com o processo em si, com os produtos que faziam, mas o produto acaba caindo em desuso, porque as pessoas entendem o mecanismo do negócio e reproduz, independente do produto, independente do licenciamento. Então, esse é algo que a gente precisa ficar atento. Deixa eu ver aqui. Josué, um abraço de Petrópolis. Um abraço para vocês também de Petrópolis. Pessoal, e pode fazer sua pergunta aí, caso você tenha aí um pensamento aí a respeito de um protocolo. Eu gostaria de fazer um protocolo assim, assim, assim. Comenta aqui que a gente vai falar se ele tem ou não sustentabilidade, porque precisa ter. Ele precisa gerar resultado, ele precisa ser reprodutivo e ele precisa ter uma inovação que o seu cliente perceba a potencialização da resposta. Porque aqui a gente está falando principalmente de uma metodologia não para a gente vender para outros profissionais, a gente está falando de uma metodologia para a gente oferecer para os nossos próprios clientes. Então, você pode colocar assim, por exemplo, metodologia estética Lívia, metodologia estética Odete, e assim por diante, entendeu? Então, você precisa ter algo nesse sentido, porque muitas vezes isso chama atenção. Você pode colocar uma propaganda no Instagram, uma propaganda no WhatsApp, no seu status, falar, venha conhecer o método de emagrecimento Cami Reis, por exemplo, né? É o nome de uma das pessoas que estão aqui na nossa live. Então, e aí você vai ter que discorrer a respeito disso. Olha, é um método que em tantos minutos, com tantas sessões, você vai reduzir de tanto a tanto, tantas medidas de comprimento, e assim vai. Você precisa deixar isso bem claro. Se você não tiver uma pesquisa direta, assim, se você verificando os seus atendimentos, você não perceber, né, você não perceber nada, assim, de que te surge uma luz, propõe algumas pesquisas. Você vê que, por exemplo, aqui no Instagram, a gente tem questionários, né? A gente pode colocar lá no Story, porque aí durante 24 horas você vai ter pessoas acessando o Story da sua clínica, e você pergunta para ela, você gostaria de um tratamento diferenciado para qual área do seu corpo? Rosto, corpo. E aí você vai refinando a sua pesquisa. Isso nada mais é do que pesquisa de mercado. A gente precisa ter essa pesquisa de mercado para a gente conseguir avaliar de modo preciso a necessidade dos nossos clientes.
deixa claro nessa sua metodologia o que o cliente vai ter de retorno investindo nela. Por exemplo, você fala assim, olha, você vai perder de 3 a 10 centímetros de gordura localizada. Fazendo esse procedimento, que tem esse determinado valor, com tantas sessões, assim, assado. Isso é importante, você deixar claro. Mais importante até do que você vai propor para ele, você tem que testar essa técnica antes. Você entende assim, por exemplo, eu vou fazer uma técnica onde eu vou associar mesoterapia, vou associar drenagem linfática e radiofrequência, que eu quero trabalhar aqui gordura localizada, por exemplo. Você vai ter que investir no desenvolvimento da sua metodologia. Você vai precisar chamar alguém. Na verdade, pelo menos eu te recomendo pelo menos 5 pessoas, fazer a anamnese dela, verificar o que você pode propor, porque você pode simplesmente falar de mesoterapia, técnica combinada de mesoterapia. E aí você faz o procedimento do jeito que você estava pensando. Mesoterapia, drenagem linfática, radiofrequência, ou radiofrequência, drenagem linfática, ultrassom focalizado, criolipólise, criofrequência, aí é a combinação que você quiser. Mas pensa nessa metodologia, chama 5 pessoas e procura reproduzir essa metodologia. Ou seja, você fez nessas 5 pessoas e aí você descobriu quanto que você pode propor de redução de medida, por exemplo. Você pode falar para ela assim, vai perder de 5 a 10 centímetros. Se você vai associar algum home care, você ofereça para essas 5 pessoas o home care. Porque essas pessoas mesmo que você vai fazer esse teste, elas vão começar a falar para outras se der certo. Né? Você chama as pessoas e fala assim, olha, eu estou desenvolvendo um método aqui, faz uma fichinha de anamnese, fala assim, olha, eu vou fazer um protocolo que vai funcionar assim, 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 vou fazer anamnese, vou tirar suas medidas, vou tirar fotos, e a cada sessão eu vou te reavaliar. Mas a sua parte do compromisso é fazer assim, assim e assim. Você dá todas as instruções para essa pessoa e ela passa a verificar que você está desenvolvendo algo que realmente é sério. E à medida que for evoluindo no tratamento e você obtiver os resultados que você deseja, aí é fantástico. Aí você fala assim, bom, meu método está validado, ele funciona de fato, para esse perfil de pessoas com uma prega X, ele funciona melhor, para uma prega Y, ele funciona menos, então aí você também seleciona qual é o público que você vai direcionar a sua divulgação, porque se você já tem um público ali que você tem anamnese, você pode mandar uma mensagem para essa pessoa, falar assim, olha, desenvolvi um método assim, 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 você quer fazer uma sessão? Se você puder fazer uma sessão demonstrativa, isso funciona muito, com essa técnica que eu te falei, uma época quando eu comecei a implementar técnicas que não eram invasivas, eu falava para a pessoa que a primeira sessão era gratuita. Aí, quando a pessoa terminava a sessão e via que perdeu lá, teve pessoas que perderam 14 centímetros depois de uma sessão. E aí ela se empolgava e já queria comprar as outras. Também é uma estratégia para você vender o seu protocolo próprio, tá? Mas isso vai depender do custo desse procedimento, tá? Mas essa é uma boa alternativa. E você pode também fazer aqueles questionários Facebook, Instagram, que fala assim, olha, você gostaria de fazer um procedimento onde você eliminasse 10 centímetros de gordura localizada? Aí já começa, quero. Você investiria, por exemplo, de R$600 a R$1.200 nesse tipo de tratamento? Aí, ali você vai
fazendo a sua pesquisa e vendo quanto é caro, quanto é barato para o seu público e até onde você pode chegar com ele. Deixa eu parar aqui para explicar. Estou vendo algumas pessoas aqui que não são comuns nessas lives. Eu quero te dar as boas-vindas e falar o que a gente tem feito aqui, né? A gente, desde o dia 13 de abril, nós temos feito lives diárias, com o objetivo de estimular e também fazer com que os colegas profissionais de estética continuem se aprimorando durante esse período de quarentena. Então, nós demos o nome para essa live, que é Transformando o Problema em Solução. Esse é o nome da nossa jornada de lives. A gente começou às 20h30 e a gente mudou para as 14 horas. Às 14 horas está sendo bacana, porque está tendo um número legal de pessoas e também a gente tem menos distrações, porque de noite tem live desse cantor, daquele outro ator e tudo mais. A gente não quis entrar nessa competição e também deixar você descansar de noite, né? E então a gente está trabalhando isso. Quero te falar a respeito do nosso grupo no Telegram, que tem aqui no meu perfil, na minha bio, ela tem lá o link para você fazer parte. Diariamente a gente alimenta esse grupo com informações. O que a gente tem de novidade também, a gente divulga lá no grupo do Telegram. É bom você participar. E cada dia a gente está trabalhando com um tema. A gente também faz aí as perguntas, a gente coloca no Store as perguntas. Se você quer fazer sua pergunta, fazer a pergunta um dia antes, porque a gente vai também estabelecer uma sala onde a gente vai ter uma aula reservada para essas pessoas que fizeram perguntas. Aí elas vão ter a liberdade de fazer a pergunta que quiser. A gente vai trabalhar dessa forma. Está até marcada para o dia 11/5, a gente vai fazer essa sala no YouTube com as pessoas que me fizeram perguntas aqui. E a gente está seguindo aqui, dando as nossas sugestões e também convidando você a fazer sua pergunta. Olha só a Jaci falando aqui. A Jaci Calixto, ela está me perguntando assim, queria um protocolo para flacidez. Aí, Jaci, vamos aplicar isso que eu estou te fazendo aqui. Você quer conversar ao vivo, Jaci? Eu te chamo aqui, a gente pode conversar a respeito do seu protocolo. O que a gente poderia pensar a respeito desse protocolo? Se você quiser, você me dá um oi aqui que a gente conversa e a gente já faz meio que uma oficina aqui. A gente já monta um protocolo próprio seu, de acordo com a sua estrutura, de acordo com a sua tecnologia e tudo mais. Tá bom? E com as suas habilidades. Se você quiser, a gente pode fazer isso. Ela não quer. Então tá bom, eu vou seguir aqui nos meus apontamentos, aí no final eu volto, tá, Jaci, para falar de um protocolo que a gente pode estar montando aí para flacidez, te dar uma sugestão. Mas me fala quais são as suas habilidades, me fala qual tipo de equipamento você tem disponível, com o que você mais gosta de trabalhar, para eu te ajudar a formatar aí um protocolo para você, um protocolo próprio para você, tá bom? Você precisa entender também qual que é o seu maior público. O que mais essas pessoas se interessam? Qual será o seu diferencial? O que você vai fazer nesse seu protocolo que outras pessoas não têm feito? Então, isso é uma coisa para você perguntar e você se perguntar e quebrar a cabeça para implementar. Porque não adianta também você falar assim, eu tenho, vou colocar aqui o protocolo doutora Jaci. Tá, e daí? O que esse protocolo vai oferecer para o cliente? Ele já tem isso no mercado? Mais caro, mais barato, de mais fácil acesso, de mais difícil acesso? O que isso vai mudar na vida do seu cliente? Qual a transformação que você vai prometer para ele? Então, esse é um dos desafios. O preço vai ser compatível com aquele preço que você
está utilizando no dia a dia? Então, esse também é uma pergunta muito importante. Porque sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente se empolga com esse, com aquele aparelho, com essa, com aquela técnica, e muitas vezes a gente vê que aquilo é difícil de vender. Lembra que eu falei para vocês algumas vezes aqui que a gente precisa ter procedimentos mais acessíveis, não baratos, mas acessíveis, para que o cliente se interesse em vir conhecer seu estabelecimento? Então, é disso que eu estou te falando. Esse momento ele é muito importante para a gente sentir isso e falar assim, bom, eu vou fazer aqui um procedimento mais simples, mas que eu consiga chamar a atenção do meu público para que ele venha fazer parte desse meu recomeço. Isso é importante por demais. Se você tem habilidade com as mãos, faça alguma coisa relacionada a uma massagem modeladora, entendeu? Relacione isso com uma hidrolipoclasia, relacione todas as suas habilidades, inclusive ofereça algo mais barato e depois algo mais caro, entendeu? E aí, à medida que a pessoa vai tendo conhecimento do seu trabalho, ela vai tendo resultado, ela vai migrando para mais procedimentos. Porque você imagina o que não vai acontecer depois dessa pandemia, quando as pessoas saírem dessa quarentena, ou até mesmo agora. Você pode ver que tem várias propagandas, várias brincadeiras, seja no grupo da família, seja em story de Instagram, onde várias, as pessoas falando que estão mais o quê? Mais gordas, que ganhou peso com isso. Então, pense em alguma coisa nesse momento que rapidamente promova a redução de gordura. E com um preço bacana, porque se você colocar um preço bacana ali, olha só, a pessoa vai falar assim, apesar de estar na pandemia, apesar de estar cortando despesa de tudo quanto é lado, esse valor cabe no meu bolso. Com essa facilidade, eu consigo fazer algo diferente, entendeu? Olha só, a Marta está me perguntando aqui no Facebook um protocolo para flacidez de pescoço. Aqui, ó, dando uma boa tarde aqui para o pessoal do YouTube também, a Sheila está me perguntando assim, posso intercalar sessões de hidrolipoclasia e radiofrequência? Pode. E se você ainda colocar uma drenagem, se você fazer uma massagem modeladora diferenciada, isso também pode te trazer um novo protocolo. Olha só que legal, aí você já vai formatando. Se você tem esse público que gosta de massagem, você potencializar suas massagens com uma hidrolipoclasia mais uma radiofrequência vai ser muito bacana, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. Legal. A Jaci até foi embora, ela não quis. Só eu chamei ela aqui para ver, para a gente fazer um bate-bola aqui, ela correu. A pessoa está perguntando aqui, a Tatiane está perguntando, hidrolipoclasia não aspirativa pode ser feita na papada? Só se tiver uma prega acima de 3 centímetros, tá? A Joyce está me falando aqui, boa tarde, Joyce. Você poderia me indicar outra pomada anestésica para fazer skin sem ser a Dermomax, que está em falta na minha cidade? Olha, Joyce, por exemplo, lá na minha farmácia, na Pita Fernandes, eu faço uma lidocaína 15% na forma de creme também, tá? Se você tiver acesso ao nosso trabalho, você pode pedir lá. Ou então você veja se não tem nenhuma manipulação que te dê essa oportunidade de manipular uma lidocaína, um anestésico tópico, para você fazer os skin buster. Olha só, a Joyce está falando aqui, hidrolipoclasia, pré e pós criolipólise, o senhor indica?
Ah, olha só, ô Joyce, é o seguinte, ó. No começo, quando eu comecei a fazer os meus protocolos aqui na clínica, isso há quase 5 anos atrás, a criolipólise ela estava muito em evidência. E eu fiz, eu fiz aqui é, esse tipo de protocolo, tá? Eu tenho que te falar que é uma coisa que funciona muito, tudo bem? Então ela funciona muito. É, então o que, que eu fazia? O meu protocolo de criolipólise era assim. Eu fazia, claro que também era uma época mais interessante, né? A gente fazia alguma coisa assim, olha, e o protocolo de criolipólise ele era mais caro também, entendeu? Hoje você faz uma criolipólise por R$ 89. Ah, mas antigamente uma área era R$ 500, R$ 600. Então você tinha inclusive mais gordura, né? Até para investir em outras coisas. Eu fazia o seguinte, olha, eu fazia 2 hidrolipoplasias antes da sessão de criolipólise, tá? Então, o que, que eu já garantia para cliente a perda de gordura antes da criolipólise. Então, por exemplo, eu ia alocar o aparelho daqui a 15 dias. Então, essa semana e a semana que vem eu já fazia hidrolipoplasia, já prescrevia para ela o produto termogênico de uso oral e a atividade física. E aí o que acontecia? Junto com essas hidrolipoplasias também, por exemplo, se eu fizesse uma hidrolipo na terça, na sexta fazia uma drenagem. Então eu não deixava acumular líquido também. Aí depois de 15 dias, uma semana hidrolipo, outra semana hidrolipo e drenagem, depois criolipólise, e aí mais 2 sessões de drenagem e massagem modeladora. Dava muito resultado mesmo, tá? Então, pode pensar em alguma coisa desse tipo e não deixa a cliente sem um home care, porque isso faz muita diferença para a cliente, tá, Joyce? A Jaci tá falando que ela tá aqui, ela tá só ouvindo, tá bom, pode ouvir. Ah, Jaci, eu vou anotar assim. Se eu não colocar hoje, amanhã eu coloco sem falta. Mas se você procurar no site, assim, ó, deixa eu colocar aqui, Pita e Fernandes.com.br. Ó, nesse site aqui a gente também fez um cadastro, aqui a gente no site da Pita e Fernandes você pode fazer um cadastro seu como profissional. O próprio site vai fazer sua prescrição e tudo mais. Então vale a pena. Então, Joyce, você conseguiu ouvir as recomendações que eu te dei a respeito? Você falou que caiu o seu sinal, tá? A Muniz entrou, que bacana. Deixa eu continuar aqui, para no final aqui a gente falar sobre essa flacidez. Então, depois disso, o que você vai oferecer? Você fez a pesquisa, o que você vai oferecer para esse cliente, tá? Então, você precisa saber, depois desse questionamento, é importante você saber o que exatamente vai oferecer para o seu cliente, tá? Ver qual disfunção você vai tratar, tudo bem? Não adianta você achar uma disfunção, por exemplo, eu vou tratar de melasma e aparece um cliente por ano na minha clínica. Não é isso. Você tem que atacar aquilo que mais frequenta a sua clínica, que mais quer saber o que você pode oferecer por eles, tá? Não deixe de associar o home care. Faça da mesma forma, porque geralmente, vamos lá, se você faz uma toxina numa pessoa, a tendência é ela voltar daqui a 4 ou 5 meses. Então é muito legal quando você consegue propor para o seu cliente algo
Por exemplo, fazer uma limpeza de pele, você fazer uma hidratação, um skin buster e tudo mais, isso vai trazer para o seu cliente muito retorno. E ele vai perceber que tratar da pele não é só fazer uma toxina a cada 4, 6 meses.